Mega operação realizada no Rio de Janeiro. Infelizmente, alguns policiais foram mortos. Fica aqui a minha solidariedade aos familiares desses policiais, desses heróis que morreram em serviço. Agora, também foram mortos, parece que até o momento, o dado oficial são de 119 bandidos mortos, mas certamente o número passa de 119. Fica aqui também a minha solidariedade aos familiares desses bandidos que foram mortos. Infelizmente fica a dor para a família, porque a pessoa não nasce bandida, não nasce criminosa. Isso é uma escolha, porque a pessoa escolheu para o crime e tudo que ela planta, ela colhe. Tudo tem pagamento. E não vem aqui dizer que, são vítimas da sociedade, vítimas do desemprego. Não, não, é escolha. E antes de colocar aqui o vídeo do deputado Nicolas, que vai falar sobre essa operação, eu quero que você deixe aqui nos comentários se ele está certo ou não. Eu quero colocar aqui, alguns esquerdistas que vão se manifestar. Mas não é em apoio aos policiais, não. É em apoio à bandidagem. Olha só. Genocídio, massacre e chacina. Parte da esquerda reage à mega operação no Rio de Janeiro. Vamos lá. Quem são esses políticos que estão defendendo a bandidagem? Tem aqui a Tainá de Paula. Massacre? O governador Cláudio vai à TV dizer que essa é a maior operação da história do Rio? Maior para quem? São 22 pessoas mortas. Na verdade, até o momento da sua postagem, 22. Mas parece que o dado oficial são 119 bandidos mortos. Mas certamente o número já passa dos 120 bandidos mortos. Vamos continuar aqui. Escolas e comércios fechados. Penha e o Alemão amanheceram com mais um massacre policial e, como de praxe, o alvo são os moradores de favela. Ora, se você for fazer uma pesquisa e perguntar aos moradores dessas favelas, conforme ela disse aí, eles são reféns do crime. E se fosse pela vontade deles, eles não queriam estar morando no lugar onde tem bandido e criminoso. Só que, claro, que eles não vão dizer isso em qualquer entrevista, em qualquer pesquisa, porque, como eu disse, eles são reféns do tráfico. Olha só. Vamos ver também o que disse aqui a Tainá Ferreira. O que está acontecendo no Alemão e na Penha não é operação policial, é genocídio. É mesmo? Tá bom. Cláudio Castro transformou o Rio em um laboratório de extermínio do povo negro e pobre. Piada, né? A cada incursão, mais corpos, mais medo, mais dor. É verdade? E o lindo Rio de Janeiro, que está refém dessa bandidagem, do tráfico. A pessoa vai trabalhar já com medo. Medo de ser roubado, medo de ser assaltado, medo de ser morto por esses bandidos. Isso não é segurança pública, é política de morte. Olha só, outra figura pública. A Beta Bastos diz o seguinte: o que está acontecendo no Alemão e na Penha não pode ser chamado de operação policial, é um massacre. Está praticamente replicando o texto das outras. Cláudio Castro fez do Rio de Janeiro um território de experimentação do extermínio da população negra e periférica. Nessas horas, quando morre o bandido, aí eles tentam comover a opinião pública, que não está cega para o que está acontecendo. Quem está morrendo, quem morreu é bandido e criminoso. Tem mais alguém? A Maiara Gomes disse o seguinte: já são 60 mortos no massacre organizado pelo governador Cláudio Castro no complexo da Penha e do Alemão. Isso não é operação, é genocídio contra o povo preto e pobre do Rio de Janeiro. É verdade? Cambada de defensores de bandido, de marginais e de terrorista. Diz a Mari Tegon o seguinte: cheguei agora nessa notícia de mega operação no Rio.
deixa 64 mortos. Como eu disse, eu não fico nada feliz com essas mortes, mas infelizmente tudo na vida é uma escolha. Eles escolheram para o crime, então essa é a consequência da escolha deles. Triste para, né, as mães, que muitas delas são evangélicas, que ficam ali orando de joelho no chão, clamando pelos seus filhos, mas eles não querem nada com o bem, com o trabalho, com Deus. Eles não querem sair dessa vida, infelizmente. Agora sim. Antes aqui, deixa eu ver aqui o que disse a Thalira Petroni e outros esquerdistas. Vamos aqui para o Instagram, porque também eu quero ver o comentário da Jandira Fegari. Vamos aqui ver o comentário da Jandira Fegari. Olha só o que foi que ela disse. Acho que é aqui, ó. Olha só o que disse a Jandira Fegari. É possível combater o crime sem dar um tiro. É verdade, Jandira Fegari, é possível? Eu sei que você tem a fórmula, então vai para a linha de frente. Certamente não vai ser com flores e caixa de bombom que você vai combater o crime, essa bandidagem. Ela continua aqui, ó. Mas o governador bolsonarista do Rio, engraçado, né? Cláudio Castro, escolheu o caminho da truculência, da incompetência e do despreparo na operação policial mais letal e desastrosa da história do Estado. Ao menos 64 mortos, claro, até o momento da postagem dela, mas como eu disse, o número já passam de 119 bandidos mortos. Entre eles, 4 policiais. Agora a cidade sofre com a retaliação dos criminosos, que fecharam diversas vias importantes, e o governo de Castro tem se mostrado novamente incapaz. Um dia muito triste para o Rio de Janeiro. Os responsáveis por este desastre precisam ser responsabilizados. Agora o desastre é do governador. Essas mortes agora, os culpados são os policiais, é isso? Vamos ver aqui o comentário de algumas pessoas, olha só. Não, deixa eu colocar aqui embaixo, ó. Melhor. Lucas Pontes comentou o seguinte: eu super discordo desse discurso seu. Eu sou totalmente, olha só, hein, o que disse Lucas, eu sou totalmente de esquerda, mas quer que a polícia entre na favela perigosíssima que odeia policiais sem dar um tiro? Faça-me o favor, é um próprio esquerdista dizendo, hein? Queria saber como combater o tráfico sem dar um tiro. Explica. Olha que não gosto do Cláudio Castro, hein? Ai, ai. Vai lá então, sem dar um tiro. Ensina os policiais, tia Jandira. Pois é, ensina os policiais. Vamos ver aqui o que diz também a Thalíria Petroni, uma esquerdista que defende terrorista. Olha só aqui o post que ela colocou: Cláudio Castro, assassino terrorista. Mas a gente não vê ela chamar uma pessoa que foi para o crime, quando mata um cidadão de bem, de criminoso, de terrorista. A gente não vê um depoimento dela chamar o grupo Hamas de terrorista, de assassinos. Não vê. Deixa eu ler aqui alguns comentários. A própria Thalíria escreveu: não vamos normalizar o inaceitável. Mais de 120 mortes. Chega de política de extermínio. Não seria chega de extermínio por parte da bandidagem que mata o trabalhador, um pai de família, um chefe de família? Como disse o Lula, né? Os traficantes são vítimas dos usuários. Um salve a todos os policiais. Parabéns pela operação excelente.
Desde quando o Brasil pune os outros com pena de morte e sem julgamentos? Não podemos normalizar isso. Aqui, mas o último comentário que eu vou ler, olha só. Não são inocentes escondidos na mata, galera. Acorda! É sim um cenário triste, mas isso não é culpa da polícia, isso é culpa do Estado. Não, também não é culpa do Estado. Como eu disse, a vida é feita de escolha. Não é por falta de oportunidade, por falta de desemprego que a pessoa vai para o crime. A polícia entra lá e arrisca a vida para servir a sociedade. Que coisa de inversão de papéis são esses que a internet está diminuindo o trabalho da polícia? Meu luto é apenas pelos policiais que estavam ali para servir e proteger. É, realmente o meu luto também são para os policiais. Eu deixo aqui a minha solidariedade para os familiares dos bandidos que morreram. Muitas vezes tem até mães ali que são evangélicas clamando para o filho sair do tráfico. Parabéns à polícia do Rio de Janeiro. Alguém colocou aqui, ó, falta mais, 120 foi pouco. Não, também não vamos, vamos aqui apoiar que sejam mais mortos, né? Infelizmente. Bem, tem mais algum esquerdista aqui de plantão que comentou alguma coisa? Deixa eu ver aqui já li a Landira. Ah, vamos ler aqui o Guilherme Boulos. Vamos ver aqui o que disse o Guilherme Boulos também, esse defensor de terrorista. Olha só. Guilherme Boulos disse o seguinte: não é possível que alguém acredite que isso foi uma operação de sucesso. Se isso não foi uma operação, foi o que então, Boulos? Diz assim alguns comentários na página do Boulos, no seu perfil do Instagram. Foi uma operação de êxito, grande trabalho da Polícia Militar. Vou ler aqui só mais um. Parabéns aos policiais. Só sentimos muito pelos 4 policiais mortos no combate. Realmente seria maravilhoso se nenhum policial tivesse sido morto nessa operação policial. Quer dizer, os policiais, né, recebem um baixo salário para arriscar a sua vida para defender o cidadão de bem. Claro que a gente também aqui não pode passar pano nas forças militares, porque existe muito policial, né, que é da banda podre. Essa que é a verdade. Para mim foi um sucesso. Esse governador merece uma medalha. É triste, né, ver os familiares sofrendo pelos seus entes queridos, a pessoa que escolheu para o crime. Agora sim, vamos colocar aqui o vídeo do Nicolas Ferreira. Tem mais algum esquerdista aqui de plantão? Thalita, Jandira. Vamos ver se tem aqui o... Vamos ver aqui. Ah, o Lindbergh. Vamos ver se tem o Lindbergh. Lindbergh Farias. Vamos ver se ele fala alguma coisa aqui no seu Twitter. Ah, parece que colocou alguma coisa aqui, ó. Na tribuna da Câmara, o deputado Lindbergh Farias, quer dizer, o cara que foi pego na ficha limpa, né? Por improbidade no governo de Nova Iguaçu, não foi isso? Como prefeito. Esse cara nem deveria estar na política, mas por causa de uma canetada de algum juiz do STF, ele está na política de volta. Criticou a operação mais letal da história do Rio de Janeiro e colocou a aprovação da PEC da segurança como alternativa para garantir uma política de segurança com inteligência, cidadania e eficaz. O governador Cláudio Castro insiste em um modelo falido que, ao invés de privilegiar inteligência e integração, prefere operações de guerra, afirmou. Vamos ver aqui alguns comentários. Olha só. Tem alguém aqui parabenizando o deputado. Parabéns, deputado Lindbergh Farias. Só isso, tá?
A população é a favor da operação. Chega de discurso bonito, queremos ação. Próximo mês faz novamente. Fora Cláudio Castro. Tem gente apoiando e gente contra o Cláudio Castro. Diz assim o Diego: qual é a forma da polícia entrar nas favelas sem ser recebida a tiros? Em uma guerra, mortes vai acontecer, seja culpados ou inocentes. Foi uma operação paz e amor. O pessoal do morro não matou o policial, só a polícia que atirou. Aqui mais um deputado petista que defende bandido, defende terrorista. Inacreditável, né? Policiais que deveriam apoiar os policiais, defender o cidadão de bem, defende bandido. Agora sim, vamos aqui ao vídeo do deputado Nicolas Ferreira. Vamos lá, Nicolas. A maior faxina da história do Rio de Janeiro. 60 criminosos mortos que estavam criando um cenário de guerra em um local onde as pessoas são subordinadas ao tráfico. E aqui eu digo isso com muita tranquilidade, porque olha só, um pai de família com 2 crianças é assassinado brutalmente e a esquerda comemora, zomba e brinca. Daí, traficante é morto pela polícia e eles estão de luto. Vocês lembram, né? O Nicolas está se referindo ao cidadão americano Charlie Kirk, que foi morto por um extremista da esquerda. E muitos esquerdistas, inclusive figuras públicas, zombaram da morte do cidadão. Ele nem político ele pregava o amor, a paz e fazia com que muitos jovens viessem para Jesus através da sua pregação, das suas palestras. Ele abriu o microfone para qualquer pessoa falar. E ele foi morto brutalmente e a esquerda ficou feliz com essa morte. Deve ser porque perderam 60 eleitores hoje. E aí eu te digo, meus senhores, cadê a soberania que vocês tanto arrotam? Que soberania é essa? Que o morador da favela não tem soberania nem sobre a sua casa, não tem soberania sobre a sua cidade, sobre o seu estado. Essa é a soberania que a esquerda está dizendo para você. Vocês representam o que há de pior nesse país. É exatamente isso. Porque tudo isso começou, e eu vou lembrar vocês, não foi com o governador que é do mesmo partido que você, Nicolas. Agora te peguei, ô seu animal. Quem começou tudo isso foi o STF, com a DPF 635, impedindo a segurança pública de fazer a operação policial dentro da favela. E nesse tempo, obviamente, o que aconteceu? Se prepararam, se armaram, mais tráfico, mais dinheiro, mais preparo, para agora, quando a corda esticou e estourou, está tendo aí 100 fuzis apreendidos em um local onde basicamente deveriam ser um local de moradia. Governador Cláudio Castro pediu 3 vezes blindados à Marinha, foram todos negados, e ainda com o argumento de que é necessário instituir a garantia da lei e da ordem. E sabe o que o Lula falou? Que não decretará GLO no Rio e não quer forças armadas nas favelas brigando com bandido. Você quer que as Forças Armadas do Brasil briguem com quem? Com tatu na Amazônia? As Forças Armadas precisam fazer o seu papel quando necessário, assim como foi feito quando o Braga Neto, que agora está preso, mas poderia estar atuando como criminoso, quando ele colocou a GLO na época do Temer, lá no Rio de Janeiro. E um dos lírios do campo que morreram hoje, que inclusive vocês de esquerda, nenhum falaram sobre os 60 mortos que eram criminosos, e estão pintando como se fossem vítimas da sociedade. Um que morreu, sabe quem foi, Domingos? Foi o líder dessa organização criminosa, que era investigado por 100 homicídios, incluindo crianças. Aí me vem falar que isso é culpa do governador. Ô animal, olha os estados que o PT governa, vai lá ver. A Bahia, infelizmente, das 10 cidades mais perigosas do país, 5 estão
ali na Bahia. E quem disse que traficantes são vítimas não somos nós. Pelo contrário, nós defendemos que organizações criminosas sejam colocadas como terrorista. E quem negou essa classificação não fomos nós. Foi o governo Lula que negou colocar ambas organizações criminosas como terroristas. E está dando no que deu. Gente, criminoso tacando bomba pelo drone em cima de policial. Mas o que dizer, né? Quando o Lula ganhou, tem um vídeo emblemático, né? De que quem estava comemorando, Evaí, os criminosos dentro da cadeia estavam lá, ó, fazendo L quando o Lula ganhou, entendeu? Então não tem dessa de que, ai, mas matou 60. Infelizmente, 4 perdas nós tivemos, e aqui eu quero deixar o nome dos 4: Sargento Heber Carvalho, Sargento Cleiton Serafim, Marcos Vinícius, Rodrigo Veloso. Nenhum desses nomes foram citados pela esquerda. Pelo contrário, estão focados nos criminosos bandidos que aterrorizam a vida do cidadão na favela para poder chegar aqui e não se compadecer com esses policiais militares que são devidamente heróis. Agora, morreram 60 e morreram 4 de um lado. Para mim, a cada 60, de fato, ali que morrer, deveria ter morrido, era muito mais. Porque criminoso que morre não volta para cometer crime. Aí só falar o quê? Meu Deus, Nicolas, que fala pesada. Nossa, daqui a pouco vai ter um esquerdoso reagindo a esse vídeo meu, né? Mas sabe o que é a realidade? É de que o Bukele fez em El Salvador, com o tamanho do Rio de Janeiro, combatendo o crime organizado com operação policial. Sabe o que aconteceu, Cabo Gilberto? Saiu do país mais violento do mundo para um país que não tem nenhum homicídio. E aí? Até quando? O Brasil vai tratar criminosos, sabe como? Como as ONGs tratam, né? Paz e amor, soltando pombas, menos Wagner Moura e mais Capitão Nascimento, tá certo? E aí a resposta que o governo dá a tudo isso é uma PEC da segurança, doutor Osmar, que coloca todo o poder na União. Agora eles falam que a União não pode ajudar, não foi nela solicitar. Então, peraí, se vocês querem tudo para a União, a prova está cabal agora. Vocês não conseguem comandar um país, muito menos combater a segurança pública. E aqui no nosso país, infelizmente, eu nasci numa favela que hoje, inclusive, também está dominada pelo crime organizado, e 50 milhões de pessoas no Brasil vivem sob o jugo do crime organizado. A primeira coisa para a gente ter um país sério, Danilo, não é somente tarifa zero, é gás de graça, é não sei o que de graça, é picanha. Sabe o que nós precisamos como país para dar certo? Nós precisamos de paz. E para se estabelecer a paz, precisa acabar com aqueles que estão tirando a nossa paz. Simples assim. Parem de acreditar nessa conversa que pode parecer bonita, pode ter uma voz fofa, talvez querendo dizer que na verdade tem que fazer assim e assim, mas o que essas organizações criminosas precisam é de repressão séria, é que eles cumpram pena fora do país, se possível sejam extraditados, que se coloque a organização criminosa como terrorista aqui no Brasil, porque de fato é aquilo que eles são. E vamos ver até quando esses 85 presos serão de fato presos, né? Porque daqui a pouco a justiça dá um jeito de soltá-los. Acabei de ler aqui que a operação ainda está em andamento, o que quer dizer que ainda tem muito bandido para ser morto e que a mão do Senhor seja colocada em cima desses policiais e que não ocorra nenhum óbito. E se alguém for morrer, que morra quem é da organização criminosa. Obrigado, presidente. Pode parecer um discurso e uma fala forte do deputado Nicolas, quando ele fala que bandido tem que morrer mais. Eu vou dizer aqui, ele não está errado.
A pessoa não quer sair do crime, não quer largar essa vida de à margem da sociedade. Porque o bandido hoje, ele não quer apenas roubar, ele está matando o trabalhador, o pai de família, a mãe de família. Essa que é a grande verdade. Então, infelizmente, essa é a vida que eles escolheram, crime, e só acaba com crime de uma maneira. Bem, eu fico por aqui, fiquem todos com Deus e fui.